Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais uma daquelas análises aprofundadas que mudam completamente a forma como enxergamos o dia a dia. Com certeza. E o tema de hoje é daqueles que mexem com a vida de todo mundo, né? Exatamente. Hoje, o nosso foco recai sobre um tema muito universal, algo que afeta absolutamente qualquer pessoa que já assinou um contrato, pisou em um escritório ou gerenciou uma equipe. Estamos falando das anotações do capítulo 16 sobre a responsabilidade civil nas relações de trabalho. Um assunto denso, mas muito necessário. Muito. A nossa missão aqui é desmistificar uma questão extremamente prática e, muitas vezes espinhosa. Afinal, quando as coisas dão errado no ambiente de trabalho, quando há um acidente, um erro crasso, um dano financeiro, quem é que realmente paga a conta? Pois é, essa é sem dúvida uma das perguntas mais complexas do direito contemporâneo. E para entrarmos nessa dinâmica de quem paga o quê, a gente precisa primeiro assentar a fundação desse debate. O terreno onde tudo acontece. Exato. Todo o sistema jurídico que rege o trabalho parte de uma premissa muito pragmática. A lei reconhece a existência de uma desigualdade fática incontestável entre o empregador e o empregado. Não estamos falando de, sabe, duas grandes corporações fechando um negócio em pé de igualdade. Tem um lado muito mais forte nessa corda. Tem. Há uma simetria enorme de poder econômico, de poder diretivo e de dependência. Por conta disso, todas as regras de responsabilidade que vamos explorar hoje foram arquitetadas com um norte muito bem definido, que é a proteção do chamado polo hipossuficiente. Que é o elo mais fraco. Isso, o elo mais vulnerável dessa corrente, que é o trabalhador. Tudo orbita em torno de proteger essa parte. Certo, vamos desconstruir isso, porque antes de falarmos sobre indenizações milionárias ou descontos em contra-cheques, a gente precisa entender que essas regras de proteção não são um guarda-chuva mágico que cobre qualquer pessoa prestando um serviço na rua, né? De forma alguma, existe uma fronteira muito clara. Há um critério rigoroso para entrar nesse clube, digamos assim, da relação de emprego formal. A legislação e a jurisprudência exigem a presença simultânea de quatro pilares, e se faltar um único pilar. O castelo de cartas cai. A relação muda de figura totalmente. Exato. Então vamos explorar essas fronteiras. O primeiro pilar que a fonte traz é a chamada pessoalidade. A pessoalidade é o que a doutrina chama de contrato intuito personae. É um termo em latim que basicamente significa que a contratação é feita com base nas qualidades específicas daquela pessoa física. Não é genérico. Não. Se uma empresa contrata um engenheiro de software para liderar um projeto complexo, esse profissional não pode simplesmente acordar indisposto um dia e mandar o vizinho ou o primo para programar no lugar dele. Imagina a confusão. Seria o caos. A empresa não saberia quem está acessando os sistemas. O contrato é com aquele indivíduo específico. Se a pessoa tem a liberdade de se fazer substituir por qualquer outro profissional a qualquer momento, sem dar satisfação, o vínculo de emprego formal começa a se descaracterizar na mesma hora. O que faz todo sentido. Afinal, a empresa está comprando o tempo e a habilidade única daquela pessoa. E isso nos leva ao segundo pilar, que é a onerosidade. E aqui imagino que seja a fronteira entre o trabalho formal e o trabalho voluntário. Correto? Precisamente. A onerosidade dita que deve haver uma contraprestação financeira. O bom e velho salário. Ninguém trabalha de graça nesse contexto. É a intenção de receber pelo serviço prestado que é fundamental aqui. Se alguém vai a uma ONG ajudar nos finais de semana por pura convicção ideológica, sem expectativa ou promessa de remuneração, não há relação de emprego, mesmo que essa pessoa seja cobrada por horários. O direito do trabalho pressupõe a troca da força de trabalho por subsistência. E isso nos leva diretamente ao terceiro elemento, a não eventualidade. E olha, esse me parece ser o terreno mais pantanoso hoje em dia, especialmente com a economia dos bicos, aplicativos, freelas. O que exatamente separa o trabalhador eventual do funcionário protegido por essas regras todas? A linha divisória aí é a habitualidade e a expectativa de continuidade. Não se trata apenas de quantas vezes por semana a pessoa comparece. A questão é se o trabalho dela está inserido na dinâmica permanente e contínua do negócio. Dá um exemplo prático para quem nos acompanha conseguir visualizar melhor. Claro, pensa numa padaria.
Se o dono da padaria chama um eletricista uma vez a cada 6 meses para consertar um forno quebrado, isso é eventual. O negócio da padaria é vender pão, não é consertar fornos. Faz sentido. Mas se essa mesma padaria tem um forneiro que vai lá todos os dias, ou mesmo dias fixos na semana, de forma contínua para assar os pães, essa atividade é permanente. Há uma expectativa real de que ele retorne no dia seguinte para a padaria funcionar. Compreendido. A essência do negócio depende dele. E aí chegamos ao quarto e último pilar, que é frequentemente o epicentro das maiores batalhas judiciais: a subordinação jurídica. Pelo que a gente observa no material, não basta estar lá todos os dias e receber um salário. O trabalhador precisa estar sob o guarda-chuva do poder diretivo de quem o contrata, não é? O que é fascinante aqui é como a subordinação se manifesta na prática do dia a dia. Porque não significa apenas bater ponto de entrada e saída ou usar um uniforme da empresa. É algo mais profundo. Muito mais. Significa que o trabalhador abriu mão da própria autonomia na organização daquele serviço. É o empregador quem dita o como, o quando e o onde o trabalho será feito. O funcionário acata ordens, sujeita-se a advertências e segue as diretrizes operacionais. E se for alguém de fora? Aí muda tudo. Se um consultor externo é contratado, recebe muito bem, vai à empresa toda semana, mas ele mesmo define seus métodos, seus prazos e não aceita ordens diretas sobre como executar a tarefa, quebra-se a subordinação. Ele é um profissional autônomo. Então, para quem está ouvindo tentar visualizar a gravidade disso, a presença desses 4 elementos juntos funciona como uma chave que destranca um cofre de proteções rigorosíssimas. E uma vez dentro dessa relação de emprego formal, a dinâmica de culpa e responsabilidade sofreu uma alteração tectônica, especialmente com uma virada histórica que a fonte aponta, que é a chegada do Código Civil de 2002. Antes dessa mudança, se um funcionário causasse um acidente, o cenário era bem diferente para a empresa. Era um cenário completamente diferente, quase o oposto do que vemos hoje. No passado, o peso da prova recaía sobre a vítima ou sobre o sistema de forma muito mais pesada no aspecto subjetivo. Discutia-se exaustivamente a necessidade de provar que a empresa teve culpa. Culpa por ter contratado aquela pessoa específica. Exato. Ou culpa por ter escolhido mal aquele funcionário. Ou culpa por não ter fiscalizado o trabalho dele adequadamente. Eram os antigos conceitos do direito. A famosa culpa in elegendo e culpa in vigilando. Vamos tentar fugir do juridiquês aqui. Basicamente, era um processo exaustivo de demonstrar que o patrão foi negligente na gestão da própria equipe. Tinha que provar a falha na escolha ou a falha na supervisão. Perfeito. Só que na prática moderna, a lei simplesmente deixou de exigir essa ginástica argumentativa. Hoje, a responsabilidade do empregador se tornou objetiva. Deixa eu ver se consigo traduzir a gravidade disso para o mundo real dos negócios. Basicamente, a partir do momento em que a empresa abre as portas e coloca sua equipe na rua, ela se torna uma espécie de apólice de seguro ambulante. É uma ótima analogia. Por exemplo, se um motorista de entrega da empresa avança um sinal vermelho e destrói o carro de um terceiro na rua, a empresa não pode se defender dizendo algo como: "Ah, mas ele tinha um histórico perfeito, nós o treinamos muito bem, a culpa é só dele." Não pode. A empresa definitivamente não pode usar esse argumento para se esquivar de pagar a vítima. O raciocínio central que baseia essa responsabilidade objetiva é a chamada teoria do risco. Como funciona essa teoria? O direito entende o seguinte: se o empresário decidir explorar uma atividade econômica no mercado com o objetivo claro de gerar lucro para si mesmo, ele automaticamente atrai para si o bônus, que é o lucro, e o ônus dessa operação, O pacote completo. o pacote completo. Ao colocar o empregado na rua para executar um serviço que reverte em benefício da empresa, os riscos que esse empregado cria para a sociedade são absorvidos pelo empreendimento. É a socialização do risco do negócio. Então, a empresa paga e pronto. A empresa paga a vítima instantaneamente, sem que a vítima precise provar que houve negligência corporativa. É uma proteção brutal para a sociedade. Isso facilita muito a vida de quem sofre o dano. Mas olha, isso me levantou uma dúvida intrigante, uma questão que parece extremamente contraintuitiva para quem gera um negócio no dia a dia. Qual seria o cenário? Imagine a seguinte situação. O funcionário não bateu no carro de um terceiro na rua.
Ele está dentro da empresa, tropeçou por pura desatenção e destruiu um maquinário interno que custa, sei lá, R$ 100.000. Pela lógica do senso comum comercial, o dono do negócio simplesmente descontaria esse valor do salário do funcionário no fim do mês. Afinal, quem quebra, paga. Mas a lei permite que seja simples assim? A empresa absorve esse dano ou ela repassa a conta? A inclinação natural de qualquer gestor seria repassar o custo imediatamente, claro. Mas o direito do trabalho ergue uma barreira quase impenetrável aí. A gente precisa voltar àquela premissa da hipossuficiência que comentamos no início. A proteção do lado mais fraco. Exatamente. O salário, no ordenamento jurídico brasileiro, possui uma natureza alimentar sagrada. Ele não é apenas um pagamento comercial qualquer, é o que garante a sobrevivência do indivíduo. É o teto, é a comida na mesa da família. Não dá para simplesmente zerar o contra-cheque do sujeito. Não dá. Portanto, vigora o princípio da intangibilidade salarial. As regras estritas da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ditam que a regra de ouro é: não se toca no salário do trabalhador para cobrir riscos ou prejuízos do negócio. Mas existem exceções, certo? A empresa não fica totalmente de mãos atadas em 100% dos casos. Quais são as portas estreitas que o artigo 462 da CLT deixa abertas para que um desconto por dano seja considerado legal? Existem basicamente duas situações muito excepcionais e específicas. A primeira situação é se houver um acordo prévio por escrito. E isso tem que ser feito logo de cara. Sim, no momento da contratação, o funcionário e a empresa concordaram formalmente em contrato que, em caso de danos causados por culpa, ou seja, negligência, imperícia ou imprudência, haveria o desconto. Sem esse acordo prévio e documentado, a empresa não pode descontar um centavo sequer por acidentes culposos. E a segunda situação? Imagino que seja para os casos onde a desatenção, na verdade, foi um ato deliberado, uma sabotagem. Precisamente. A segunda exceção ocorre em casos de dolo. O dolo é a vontade livre e consciente de causar o dano. A intenção de quebrar. A intenção. Se ficar comprovado que o funcionário, durante um ataque de fúria, pegou uma ferramenta pesada e deliberadamente destruiu o maquinário da empresa, o desconto é lícito e imediato. E nesse caso, independentemente de haver acordo prévio no contrato ou não, a lei protege o salário, mas não acoberta a má-fé ou vandalismo de forma alguma. O que nos leva a um desdobramento que eu considero a grande ironia do sistema. Quero conectar com a parte anterior sobre o chamado direito de regresso. Ah, sim. Essa dinâmica é complexa. Vamos voltar àquele cenário do motorista da empresa que avançou o sinal vermelho e bateu no carro de um terceiro. Como a gente discutiu, a empresa paga a vítima na rua porque a responsabilidade dela para com a sociedade é objetiva, paga e não se discute culpa. Mas, depois que a empresa indenizou o terceiro, ela pode usar o direito de regresso e tentar cobrar esse prejuízo do seu próprio motorista. Ela tem o direito de tentar, sem dúvida, mas a engrenagem jurídica muda de direção de forma drástica nesse momento. Como assim? Para fora dos portões da empresa, protegendo o cidadão comum, a empresa é tratada sob a lente da responsabilidade objetiva. Mas quando ela se vira para dentro e olha para o seu próprio funcionário exigindo reembolso, a relação passa a exigir a responsabilidade subjetiva. Ah, Isso significa que o jogo vira e a empresa passa a ter o ônus da prova contra o funcionário. Ela não pode simplesmente descontar do salário do motorista de forma automática. Ela vai ter que instaurar um procedimento, talvez até levar isso para a esfera judicial, para provar de forma cabal que o motorista agiu com negligência ou imprudência. Correto. A empresa é obrigada a provar a conduta culposa do funcionário. E lembrando do que acabamos de falar, mesmo conseguindo provar a culpa do motorista no acidente de trânsito, para poder descontar do salário legalmente, terá que existir aquele acordo prévio no contrato de trabalho. se não tiver o contrato, já era. Se não tiver acordo prévio para casos de culpa ou se a empresa não conseguir provar essa culpa, o prejuízo morre na conta da empresa. É o que chamamos de absorção dos riscos da atividade econômica. A lei essencialmente força a empresa a atuar como uma seguradora involuntária dos atos de seus funcionários perante o público, tornando extremamente difícil repassar essa fatura internamente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque até agora nós falamos dos danos que o empregado causa aos outros, na rua ou à própria empresa. Mas e quando o dano acontece com o
próprio empregado. Entramos no campo minado da responsabilidade por acidente de trabalho. E, olhando para a estrutura jurídica brasileira que a fonte detalha, parece haver uma falha na Matrix, um choque frontal entre duas legislações gigantes. É um conflito normativo fantástico. Um conflito que gerou, na verdade ainda gera, debates muito acalorados nos tribunais superiores. Se a gente abrir a Constituição Federal, que é a lei máxima do país, lá no seu artigo 7º, inciso 28, a regra estabelecida para acidentes de trabalho é puramente subjetiva. Subjetiva de novo. O que a Constituição diz exatamente? Ela diz que o trabalhador tem direito ao seguro contra acidentes a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, e aqui vem o ponto-chave, quando incorrer em dolo ou culpa. Ou seja, pela leitura estrita da Constituição, se um trabalhador perde um dedo operando uma prensa, para que a empresa pague uma indenização civil além daquele benefício básico do INSS, a vítima tem que provar a culpa. Tem que provar que a empresa foi negligente na segurança, que não deu treinamento ou que a máquina estava quebrada. Mas espere, isso cria um paradoxo absoluto com tudo que discutimos até agora. Pela lógica do Código Civil, que consolida a responsabilidade objetiva e a teoria do risco para o público externo, a empresa paga qualquer terceiro que for prejudicado por sua atividade perigosa sem pestanejar. Esse é o ponto. Quer dizer que se o caminhão de uma transportadora de produtos químicos tomba e afeta os moradores de uma rua, a empresa paga a todos objetivamente. Mas o motorista daquele mesmo caminhão, um funcionário que lida com o risco de explosão todos os dias, se ele se ferir no mesmo acidente, ele tem um fardo terrível de ter que provar no tribunal que a empresa foi culpada pela manutenção dos freios. A própria vítima direta do risco tem menos direitos que o estranho na calçada. Você descreveu perfeitamente. Esse é o cerne do paradoxo jurídico. Seria de uma incoerência e de uma injustiça atroz que o sistema tratasse o estranho na rua com muito mais benevolência e facilidade do que o próprio trabalhador que gera a riqueza da empresa enfrentando esse risco diariamente. E como se resolve isso sem rasgar a Constituição? A jurisprudência moderna precisou evoluir. Ela criou uma ponte entre a Constituição e o Código Civil. O meio jurídico passou a adotar teses de que a regra da Constituição não é um teto de direitos, mas sim um piso mínimo. Um piso, entendi. E como essa ponte funciona na prática dos tribunais trabalhistas hoje? A solução encontrada pelos tribunais, apoiada pelo enunciado 377, foi focar na natureza da atividade. Se a atividade principal da empresa, ou a função específica daquele trabalhador, for classificada como de risco acentuado, ou seja, naturalmente mais perigosa que a média normal das profissões, a responsabilidade civil do empregador por acidentes de trabalho passa a ser objetiva. Acaba a exigência de provar a culpa. Exato. Não se exige mais a prova de culpa. O risco inerente à profissão atrai indenização automática, em caso de dano físico ou moral ao trabalhador. O exemplo cristalino que a fonte traz e que ilustra muito bem essa adaptação moderna é a realidade dos entregadores. O famoso caso do motoboy nas grandes metrópoles. A dinâmica das ruas hoje, com um trânsito totalmente caótico, a pressão brutal por tempo de entrega nos aplicativos, a vulnerabilidade física da motocicleta, tudo isso transforma a profissão em uma roleta russa diária. Sem dúvida alguma. Sob a ótica antiga e engessada, se um motoboy, a serviço de uma empresa, fosse atropelado por um terceiro ou sofresse uma queda sozinho por causa de um buraco na pista, a empresa tentaria se eximir no tribunal. Diriam que a culpa foi do buraco ou do outro motorista. Exatamente. Diriam, a culpa não foi nossa, nós não estávamos pilotando, foi fatalidade, culpa do governo que não tapou o buraco. Mas a leitura sistemática atual diz o contrário. Atuar o dia inteiro no trânsito em cima de duas rodas é, inegavelmente, uma atividade de risco acentuado. O risco faz parte da função. Faz parte. Se o motoboy se acidentou trabalhando, o risco que a empresa fomenta e do qual ela lucra se materializou ali. Logo, a tendência moderna é admitir a responsabilidade objetiva da empresa. Ela indeniza sem que o trabalhador acidentado precise virar um investigador particular para provar falhas de gestão da frota. É a lei precisando olhar pela janela dos tribunais para entender a realidade dura das ruas. É fascinante. E falando em dinâmicas modernas que forçam a lei a se adaptar, a gente precisa endereçar o labirinto corporativo moderno que a fonte levanta. A terceirização. Esse triângulo de relações.
Esse é outro grande vespeiro jurídico. Hoje em dia, é muito comum que a empresa onde a pessoa trabalha fisicamente não seja a mesma empresa que assinou a carteira de trabalho dela. Cria-se um triângulo de responsabilidades. Como fica a proteção desse trabalhador quando ele está no meio desse sanduíche corporativo e a empresa terceirizada, a empregadora direta dele, simplesmente some ou decreta falência? Essa pulverização das relações de trabalho, essa complexidade moderna, trouxe desafios imensos. A resposta da Justiça do Trabalho, consubstanciada em súmulas fundamentais como a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, foi estabelecer a chamada responsabilidade subsidiária para quem contrata o serviço. O tomador do serviço. Isso, o tomador. A grande empresa, o banco, a indústria que terceiriza fatias da sua operação não pode simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, meu contrato é com a empresa prestadora, eu nem conheço esses funcionários que limpam o chão aqui. Vamos colocar isso em um cenário prático para fixar o conceito. O exemplo do shopping da nossa fonte. Imagine a administração de um shopping center gigantesco. Eles não querem gerenciar a folha de pagamento de dezenas de faxineiros. Dá muito trabalho. Então, eles contratam uma prestadora, a empresa Limpeza Total. Os funcionários da Limpeza Total trabalham lá no shopping todos os dias, varrendo os corredores. Uma cena muito comum. Um belo dia, a Limpeza Total some do mapa. Os donos desaparecem e os funcionários descobrem que o fundo de garantia não foi recolhido por 2 anos. O shopping pode chegar no tribunal e alegar que é uma vítima da limpeza total tanto quanto os faxineiros. Eles até tentam usar esse argumento de que também foram enganados, mas isso não os isenta das obrigações trabalhistas perante aqueles faxineiros. E o fundamento para isso volta àquele conceito clássico que já citamos. A falha na fiscalização. Exato, a culpa é em vigilando. A falta de fiscalização adequada. A jurisprudência consolidou de forma muito clara que o tomador do serviço atua quase como um garantidor daquela relação. O prestador atua como um preposto. O shopping tinha o dever contínuo de acompanhar e exigir mensalmente os comprovantes de recolhimento de impostos, FGTS e salários da prestadora. Se não o fez, falhou gravemente no seu dever de vigilância. E como funciona a cobrança dessa responsabilidade subsidiária na prática? Significa que a execução da dívida na justiça segue uma ordem cronológica rígida. Primeiro, o juiz tenta esgotar todos os bens e contas bancárias da empresa Limpeza Total. Tenta penhorar caminhões, rastrear os sócios originais, bloquear contas, tudo isso. Mas e se a empresa de limpeza provar que realmente é insolvente, que não tem bens, não sobrou um único centavo e os donos declararam falência oficial? É nesse exato momento que a responsabilidade salta para o próximo degrau da escada. Esgotados os meios de cobrança contra a empregadora direta, a conta recai integralmente sobre o shopping center. Afinal, o shopping foi o beneficiário final daquele suor, daquele trabalho diário que mantinha os corredores limpos e atraentes para os clientes. O shopping paga a dívida. O shopping terá que abrir o próprio caixa e pagar as rescisões, férias e o fundo de garantia atrasado de todos esses trabalhadores. Isso tem um efeito pedagógico enorme. Força as grandes corporações a escolherem seus parceiros de terceirização não apenas pelo preço mais baixo na licitação, mas pela solidez e conformidade legal, mitigando o risco sistêmico para os trabalhadores. Então, o que tudo isso significa? Fazendo um sobrevoo por tudo que desbravamos aqui hoje, seja discutindo os 4 pilares rígidos que formam a fronteira de uma relação de emprego, passando pela forma como a empresa atua como um escudo de responsabilidade objetiva para a sociedade perante os erros de sua equipe. Passando também pelas regras rigorosas de desconto salarial. Sim, observando a muralha da CLT que protege o salário de descontos abusivos. E culminando no paradoxo dos acidentes de trabalho e nessa proteção redobrada na terceirização. É possível perceber claramente que todo esse vasto sistema não é apenas um punhado de regras soltas ou burocráticas. De forma alguma. É uma maquinaria minuciosamente calibrada para tentar contrabalançar aquela desigualdade fática do começo, proteger a sobrevivência de quem depende da própria força de trabalho em um mercado que muitas vezes é implacável. Se conectarmos isso com o cenário geral, compreendemos o peso prático da nossa discussão. Não estamos debatendo abstrações acadêmicas ou teorias de biblioteca. Para quem vive o mercado,
Para quem empreende, contrata ou lidera equipes, dominar a mecânica dessas regras não é um luxo. É uma necessidade absoluta de sobrevivência empresarial. É gestão de risco puro. Totalmente. Uma decisão gerencial baseada no mero senso comum, como tentar descontar um prejuízo do salário de forma arbitrária ou contratar a terceirizada mais barata do mercado, sem investigar a saúde financeira dela, pode resultar em passivos milionários que quebram uma empresa. Compreender essas regras ajuda a manter as relações de trabalho não apenas mais justas e transparentes, mas financeiramente previsíveis e sustentáveis a longo prazo. Uma previsibilidade que, convenhamos, está cada vez mais difícil de alcançar à medida que o mundo corporativo se transforma numa velocidade simplesmente vertiginosa. O que nos deixa um gancho reflexivo, uma provocação final instigante sobre o futuro dessas proteções que construímos em cima da fonte. Para onde estamos indo com tudo isso? Pense bem. Hoje, a tendência moderna consolida que o motoboy no trânsito exerce uma atividade de risco acentuado, passível de responsabilidade objetiva. O perigo ali é físico, é tangível, é o asfalto. Mas o que acontecerá à medida que novas tecnologias moldarem completamente os riscos? Os riscos invisíveis. Exatamente. Em um futuro muito próximo, em centros de distribuição globais operados por inteligências artificiais ou em plataformas de serviços sob demanda, os algoritmos já passam a ditar a intensidade, as rotas e cada milissegundo do trabalho humano em tempo real. A intensidade da esteira, os minutos exatos de pausa, a cobrança invisível no fone de ouvido. Uma pressão psicológica levada ao limite máximo da máquina? Como a nossa justiça vai definir o que é um risco natural criado pelo empregador quando um trabalhador sofrer um colapso nervoso crônico simplesmente porque o algoritmo não foi programado para prever a fadiga mental humana? A quem atribuiremos a responsabilidade objetiva dessa nova categoria de risco invisível gerada por linhas de código e não por máquinas pesadas? É um desafio brutal. A evolução do trabalho certamente desafiará e tensionará todas essas regras históricas que debatemos hoje. Uma reflexão fascinante e um tanto assustadora sobre o futuro do trabalho. Nos obriga a continuar questionando as estruturas e a não darmos nada como garantido. Deixamos essa semente de dúvida e essa reflexão para todos que acompanharam essa análise hoje. Foi um privilégio imenso guiar mais essa imersão pelas estruturas legais e práticas que sustentam a nossa rotina profissional. Encerramos a nossa análise aprofundada por aqui, já com a mente fervilhando para as próximas investigações. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos e continuem sempre questionando as engrenagens ao seu redor. Até breve!